E aí, como vocês estão? Vamos começar com informações sobre o que está acontecendo no mundo. Olha, foi impressionante uma erupção tremenda em um desses vulcões distantes, né? Que fica lá na Rússia, né? Nessa região de Kamchatka. Segundo o que foi relatado, essa fumarola, aí onde vocês estão vendo, está muito longe do vulcão. E bom, segundo o que dizem, já são 8 quilômetros, a fumarola é bem grande. Tem muita atividade acontecendo no Pacífico nesses últimos dias. Desde o que vimos ontem na Califórnia, em Oregon, hoje mesmo, que tivemos uma atividade importante, um 5,7, aliás, atividade importante no Cinturão de Fogo. Desta vez, de acordo com o que relatam lá em Kamchatka, a Academia Russa de Ciências mostra essa situação. Enquanto isso, Jesus Narro, primeiro comentário do dia, como você está? Jesus Naro. Também para MT, saudações, muito obrigado a toda a Comunidade que está chegando, a como você está, Tapatia? Tapatia Blues, curtida 6, muito bom. Francisco Arce, grande abraço, como estão? Obrigado por chegarem. Vamos aos detalhes e informações do que ocorre no mundo. Reparem na próxima imagem, esta é uma imagem que é bem histórica, olhem para trás, o tamanho do lugar. Isso é Kim Jong-un. Segundo o que foi reportado, o líder norte-coreano estaria inspecionando uma nova fábrica de produção de material bélico, cuja capacidade de nível militar dobrou apenas nos últimos 5 anos. Mas afirmam que, se a próxima fase para a Coreia do Norte for exponencial, eles buscam ter muito mais armas nucleares. E isso, evidentemente. Então, o que você faz agora? O que você faz antes? Quem vai se meter com eles? Ah, não faça armas nucleares, mas ninguém, por quê? Porque eles já têm, e agora, se disserem que vão colocar mais 1.000, ninguém vai querer brigar, evidentemente, com a Coreia do Norte. Além disso, é um país ultra, super, mega fechado. Como você faz espionagem ou coleta de inteligência lá dentro? Não tem como. E eles realmente têm departamentos inteiros, só para espionar, inclusive para roubar criptomoedas, entre outras coisas, no exterior. Então, eles têm muita experiência para fazer guerra híbrida, se quisessem fazer, né? Mas esse país também é bem blindado nesse sentido, digamos. Muitas carências, com muitos problemas também, mas evidentemente, do ponto de vista militar, eles são, agora mais do que nunca, um risco, né? Um tema tremendo, né? Exatamente, e também hoje avisam que vão ter novas instalações para produzir combustível para bombas nucleares. E, bom, a ideia é que aceleraram em um ritmo exponencial, como disse Kim Jong-un. A agência norte-coreana disse que as instalações usam tecnologia mais avançada, mas não deu mais detalhes. Impressionante, aqui estão os detalhes e outra imagem que estamos vendo neste ponto. Aqui estamos vendo, está acontecendo algo na Somália. Vamos ouvir um pouco disso. Pela manhã comentei sobre os tiroteios, mas ainda sem imagens. Em Mogadíscio, na capital da Somália, segundo relatos, possivelmente um golpe de Estado ou uma tentativa de golpe de Estado, e grupos de oposição armados aparentemente têm atacado o governo. Isso faz parte dos protestos que têm ocorrido ultimamente contra a extensão de um ano ao governo. Ou seja, o governo quer se estender por mais um ano e a oposição não concorda. A oposição rejeita isso e ameaça. Se não saírem, serão retirados à força. É impressionante o que ocorre na Somália, então fiquem atentos. Pode ser o início de uma guerra civil, pode ser o início de um golpe de Estado, ou pelo menos já de distúrbios em níveis graves, porque já se ouvem tiros. Agora, desde amanhã estão com esse assunto, então fiquem atentos a isso. Também, bom, vemos essa imagem, vamos ouvir um pouco disso. Aqui estamos vendo um drone que a empresa General Cherry utiliza, chamado Strykes, e que, bom, foi desenvolvido contra os Shaheds, esses drones iranianos que, bom, afetam muito a Ucrânia. É como um drone antidrones, muito louco. Drone anti-drones. É uma empresa ucraniana, eu acho, né? Sim, se chama General Cherry e esse é o Strykes. Quer dizer, General Cereja. O General Cereja, ele se chama Cereja. Bom, então, pessoal, outro assunto é essa explosão. Isso foi ocultado. Esse é o ataque que aconteceu hoje de manhã no aeroporto de Cuba, onde uma pessoa perdeu a vida e há 63 feridos. Sim, 63 feridos, restam uns 16 para mim. Não. 63 feridos. Mas não acontece nada, senhores, não foi quebrado o cessar-fogo, dizia Donald Trump, afirmando que o cessar-fogo nesses territórios do Oriente Médio não vale muito.
Sim, não há tantos tiros, é um suposto cessar-fogo. Quer dizer, é impressionante, quer dizer que te ataquem assim e ninguém te defenda, que nem você mesmo pode fazer nada. Então, o que será que os Estados Unidos estão calculando nesse assunto? Vamos para outros assuntos importantes. Reparem nessa situação, o que acontece aqui. Aqui estamos vendo, bom, embora agora mesmo tenha acabado de, digamos, ser estabelecido um cessar-fogo entre o Líbano e Israel, Israel realizou vários ataques a Al Yassani em Gazani, no Líbano, há alguns momentos. E mesmo assim, Sim, sim, e agora vamos para a matéria onde, bom, eles dizem que não vai mais haver, vai haver um cessar-fogo, mas bom, ainda vemos isso. Bom, o cessar-fogo a gente comentou há pouco na transmissão, mas agora a gente conversa. Veja, a questão é que aviões de guerra israelenses estão realizando ataques neste momento no Líbano, o que parece difícil, sinceramente. Eles entraram em acordo com o governo libanês para ter certas áreas, digamos, sob responsabilidade. Piloto? Chamam de zonas piloto, onde o governo libanês, não o Hezbollah, terá controle, e o Hezbollah será proibido, enquanto Israel promete não atacá-las. Assim, a população civil saberá que pode viver tranquila ali, em teoria. Isso é parte do que está sendo reportado agora. Pessoal, enquanto isso, vamos comentando, ajudando, compartilhando, dando like. Às vezes, isso ocorre com plataformas não compartilhadas ou quando os vídeos não alcançam toda a comunidade, o que também indica isso. Se a comunidade não participa, os vídeos também não são distribuídos. Então, vocês também podem nos ajudar a distribuir o vídeo dentro da própria comunidade, curtindo, compartilhando, deixando seus comentários. Olhem, outra das imagens que estamos vendo nesse tema do Líbano é esta. Veja, aí dá para ver uma das explosões que estão sendo relatadas, na qual, aliás, um paramédico teria perdido a vida. Isso, bom, também é parte tremenda do que está acontecendo no conflito, que em teoria está sob cessar-fogo neste momento. Bom, também temos essa imagem de Donald Trump. O que está acontecendo aqui? Bom, aqui é um erro meio estranho, porque ele diz que, bom, Martin Luther King teve 1 milhão de pessoas falando e que ele vai ter mais de 25 mil em um próximo discurso. Vai ser na piscina, essa nova infinita que ele está arrumando. Acho que era isso. Ok, em qual piscina? É aquela que é muito famosa do filme da... Como é que chama? Cosima, esqueci o nome, o filme que faz o Tom Hanks. Sim, perdão, você lembra onde eles se cruzam? Sim, bom, eles estão arrumando e tudo mais. E, bom, vai ter um super, segundo ele. Vamos ouvir. As áreas ao redor da piscina, onde as pessoas circulam ou ficam. Foi ali que Martin Luther King fez seu famoso discurso. 1 milhão de pessoas. Bem, então ali nessa famosa espécie de piscina que eles têm em frente ao que é o Capitólio e a Casa Branca e toda essa área, e está tudo bem pertinho, é onde supostamente ele diz que espera ter muita gente. Ele diz, Martin Luther King teve 1 milhão de pessoas, e eu terei 25 mil, que são muito mais pessoas. Ou seja, ele errou feio na matemática, foi um lapso, né? Ultimamente, os lapsos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, têm sido frequentes. Mas, obviamente, se você deu, é isso, porque é fake news e não sei o quê e blá blá blá. Mas as fake news são baseadas em notícias falsas. E aqui são evidências que sei que estão sendo vistas diariamente. Algo está acontecendo com a saúde de Trump também. Bom, essa imagem chama a atenção hoje. Integrantes do Sem Sente invadiram o escritório da CEP na Avenida Universidade. E isso, bom, chama a atenção. Algumas imagens desses movimentos têm circulado nas redes sociais. É o Sindicato dos Professores. E, bom, já estão até falando em vandalismo às instalações. Um tema que, obviamente, preocupa diante da questão da Copa do Mundo. Também, bom, está sendo reportado um tema muito interessante nisso. Essas imagens onde continuam aparecendo, vocês sabem, os famosos drones. Mas são drones que, desta vez, entram em pleno dia do Fórum Econômico Internacional. Não que por bom, eles chegam a alguns pontos de refinarias lá de São Petersburgo, onde justamente está acontecendo esse fórum e, evidentemente, isso gerou muitas reações. Vamos tratar de vários assuntos desse tema, do que está acontecendo, mas antes, uma acusação que está sendo feita contra 2 cientistas por lidarem com materiais super perigosos lá nos Estados Unidos. Vejam, vamos aos detalhes.
Vejam só, está sendo reportado. Estamos, vendo essas imagens de microscópio que às vezes mostram algumas doenças ou condições, mas dessa vez estão reportando lá nos Estados Unidos que 2 cientistas teriam manipulado material com essa, como é que chamam? A febre do macaco. Como é que chamam? Isso. Vírus do macaco? O vírus do macaco, ou Mpox, que segundo relatos teriam manipulado ou teriam levado esse vírus para os Estados Unidos sem permissão. Não. Bom, acontece que 2 cientistas de um laboratório chamado Rocky Mountain Laboratories, nos Estados Unidos, agora estão enfrentando acusações federais porque tentaram entrar com tubos contendo amostras inativas do vírus Mpox nos Estados Unidos. Eles não obtiveram a autorização necessária. Obviamente, isso pode acontecer. Sim, isso pode acontecer. Isso foi em Detroit, onde a acusação foi feita, segundo Vincent Monster, e claro que ambos omitiram declarar as amostras na volta da República do Congo. Eles vêm da República do Congo para Detroit com esses tubos com o Mpox e não preenchem o formulário. Agora já são vários casos. Nas outras ocasiões em que falamos de temas parecidos foi sobre cientistas chineses que trouxeram vírus que afetam a questão agrícola e, as autoridades encontraram essas amostras na bagagem. Os cientistas foram inspecionados no aeroporto e eles vinham do Congo, depois Paris e, segundo Monster, ele negou transportar materiais biológicos, mas análises posteriores confirmaram que isso era uma mentira e pela falta de permissões e por terem ocultado essa informação, obviamente há uma denúncia penal. Isso é gravíssimo, esse tema também é tremendo. Também, Isso é gravíssimo, esse tema também é tremendo. También, Essa imagem que eu comentei com vocês hoje, nela perguntam para o Trump, o que significa cessar fogo? Vamos lá, nesse momento que, é um pouco engraçado e ao mesmo tempo não, mas é um tema muito sério. Irmãos Urbano, como você define cessar fogo? Você sabe definir cessar fogo? O presidente basicamente continua igual. É uma parte diferente do mundo onde cessar fogo significa atirar de forma mais moderada. La Casa, você sabe definir cessar fogo? Um jornalista pergunta a Donald Trump e aos Estados Unidos no Salão Oval. E ele fica lá pensando e dá essas respostas impressionantes, por assim dizer, basicamente tirando da manga, dizendo, depende de qual área do mundo estamos falando. Lá no Oriente Médio, um cessar-fogo significa que eles não atiram tanto. Esse é um assunto tremendo, não é? Sim, quero dizer, que ridículo estarmos em um ponto em que precisamos definir o que é um cessar-fogo, quando acho que a própria palavra já diz. O que significa alto e o que significa fuego? Sobre o que estamos falando? Depende, né? Fogo na Groenlândia, talvez seja mais como gelo, né? Mas eu não sei, né? Alto significa alto de altura ou alto no sentido de parar? Eu não sei, né? Já tem muitos erros bem interessantes acontecendo. O que eu digo? Se fosse um esquete de comédia, seria ótimo, né? Isso é tipo pro Saturday Night Live e você não precisa tirar nada. Você só coloca assim o que aconteceu e vai ficar bem engraçado. Além disso, outra coisa é essa imagem que estamos vendo aqui. Ainda estamos vendo as tensões na Somália. Agora, as primeiras imagens que vimos o que ouvimos, vendo os tiros, isso é insano, não é? Isso é de um projétil de morteiro na área de Calex, no distrito de Honda, em Mogadíscio, que, agora mesmo estávamos falando sobre essa área, onde, já começam a haver mais impactos em vários bairros da capital da Somália. E também, dentro disso, infelizmente, uma mulher ficou ferida. É um projétil. Já estamos falando que é qualquer coisa que está acontecendo na Somália. Cuidado com isso, porque lá há muitos grupos radicais, entre eles o ISIS e outros, que, um desses também pode se aproveitar da situação caótica, né? É agora que, em meio ao caos, esse tipo de grupo, de repente, também... atenção para essa imagem. Isso é do Congresso. Isso é nos Estados Unidos. Vamos ver o que acontece nesse momento. Olha, à primeira vista, e aqui temos a imagem. Vamos ver se conseguimos colocá-la aí. O que está acontecendo aqui? Os Estados Unidos acabaram de aprovar hoje uma resolução que determina o fim da guerra contra o Irã. É uma resolução em que 4 republicanos vão para o lado dos democratas, aprovada por 215 contra 208, que é sobretudo simbólica. É que a guerra contra o Irã vai, mas vamos dizer que se já acontecer de ser oficialmente uma guerra, porque a questão é que nem chega a ser uma guerra,
de acordo com eles, então isso poderia acontecer se for aceito pelo... Também é tremendo essa questão, porque no final o que vemos é que o Congresso está, pelo menos por enquanto, meio enfeitado nessa questão. Eles criticam toda a condução, mas pouca ou nenhuma ação, verdade, pouca coisa real. No final, então, reação. No final, ainda é suficiente. Bem, há uma maioria republicana e isso blindou o presidente Trump, pelo menos até o momento, mas pelo menos até agora. Mas isso será diferente após as eleições. Sim, é isso. Os democratas, nisso, acham que as coisas estão boas como estão e é o que as pesquisas dizem, pelo menos. Porque provavelmente é assim que vai ser. Mas se não virmos isso, boa noite, toda a comunidade está chegando. Marcela, como você tem estado? O papai de Novak, enormes saudações. O pai de Novak, enormes saudações. Off Mendes, toda a comunidade está chegando para quem não comenta, grandes saudações. Que também são, obviamente, uma parte muito importante do canal, embora não possam comentar, porque, obviamente, todos são apreciados. Vamos aos detalhes, não a outros assuntos que também são importantes. Só me deixe, Eu vou com você para ver como está o petróleo. Não, pois mirem, continua em 90. Olha, ainda está em 99 com 63 na Ásia agora mesmo. Ou seja, não está em $100, não quebrou a barreira, chegou a 100 hoje, mas não rompeu. Está entre 90 e 9,100, pelo menos não chega a 10.099, o que impede uma alta ainda maior, apesar do preço elevado, beneficiando países produtores de petróleo, especialmente na América Latina. Aqui, bem de estar mais ou menos em paz, digamos assim, e isso bem também é importante. Além disso, com o que está acontecendo lá, de acordo com o que a NOAA e o Centro de Furacões dos Estados Unidos publicam, mostra que oficialmente temos uma tempestade tropical. Isso no Pacífico, bem distante do México, mas eu digo para ficar informado. Lá está Amanda, não Amanda Miguel, não é Amanda. Sim, é assim mesmo que essa tempestade tropical, mas se a gente vê para onde ela está indo, ela vai para o oeste. Estava indo para o oeste no seu caso porque vai em direção ao Havaí. O que chama a atenção é que há dois fenômenos se formando no Pacífico, perto da América Central e do México. Estamos vendo que, em direção, por exemplo, a El Salvador, possivelmente até mesmo a Guatemala, evidentemente os estados do sul do país, porque eles podem estar cheios de chuva, talvez isso. Dois eventos, um após o outro, se formam neste momento, e ambos com 40% de probabilidade de se tornarem um furacão. Então, se você mora no sul do país, se você mora na América Central, especialmente nesses países, Guatemala, El Salvador, Sobre, especialmente esses dois. Bem, fique atento aos relatórios, porque se esse fenômeno acontecer, é um bom assunto para prestar atenção. Vamos para outras questões que são importantes. Escândalos lá na Rússia, entre a Rússia, a polícia tcheca e a Igreja Ortodoxa, e uma loucura que está acontecendo por lá. Deixe-me ver primeiro a imagem, porque realmente foi surpreendente, ou seja, mostram aqui a imagem, não é? Isso que estamos vendo aí é, bem, esse carregamento de coca são malas com cocaína, mas a questão é que a Igreja Ortodoxa Russa está profundamente envolvida para levar coca para a Europa. Imaginem só, agora a gente descobre que através do Brasil, República Tcheca, Rússia, Igreja Ortodoxa, era assim que estavam enviando isso. Agora sim, aí estão todas as provas, não é? Aí estão os pacotes, digamos assim, né? Impressionante, vejam só a descoberta, só o tamanho desse probleminha, né? 500 quilos de cocaína. Segundo o que relata a Igreja Ortodoxa Russa, foi ou teve um dos piores escândalos e um golpe duríssimo em sua operação. A polícia tcheca afirma que o pó encontrado no carro do metropolita Hilarion da Igreja Ortodoxa Russa era de fato cocaína, segundo o que já foi relatado. Hoje foi confirmado que isso vem do Brasil, e isso aponta para uma rede bastante estranha de crime, política, religião, tudo misturado. É impressionante, não é? Bem, que basicamente é a mesma logística que tem a Guarda Revolucionária e como há
Aham, Hezbollah com drogas indo para a Venezuela, de onde são distribuídas para vários lugares, como Europa e Estados Unidos. Assim, o Hezbollah se financia e também parte da Guarda Revolucionária. Ou seja, é um esquema já super conhecido por parte do Irã e que, bom, simplesmente a Rússia, não sei há quanto tempo repetem isso, mas a realidade é a Igreja Ortodoxa Russa. Desde o início da guerra com a Ucrânia ficou claro que eles são uma rede de espionagem a favor do governo. Tem um comentário que uma pessoa conhecida me fez, que foi para a Rússia já faz uns 25 anos mais ou menos. E ele me disse que estava indo para a Rússia pela primeira vez e, obviamente, já estava fora da União Soviética e tudo isso. E comentou algo muito curioso. Ele me disse: imagina que você está vendo uma cidade cheia de cassinos, cassinos e mais cassinos por todos os lados. Falamos de São Petersburgo, o grupo que colocou Vladimir Putin no poder. Sim, Vladimir Putin sempre esteve relacionado a grupos mafiosos de São Petersburgo, especificamente porque lá eles controlam um monte de coisas, entre elas cassinos e tudo isso. É uma cidade muito bonita, com muitas coisas, muito legais, mas fora isso, tem esse extra, digamos que ganhou muito destaque e continua tendo destaque. E agora, essa relação entre Putin, a Igreja Ortodoxa Russa, e esses grupos criminosos que já estão infiltrados lá na Europa, né? Isso dá poder financeiro, dá poder também para poder causar problemas na hora de uma guerra híbrida, porque aí estão todas essas redes e conexões de máfias que estão operando com um monte de grana, um monte de dinheiro que vem de onde? Pois através dessas vendas, né? Então é algo tremendo. E o Brasil também, né? Está bem envolvido nesse sentido, até o pescoço. Agora vamos para outros assuntos também importantes. Falando de escândalos, bom, o tema do Epstein continua perseguindo Trump e agora estão falando de outro escândalo, mas de um funcionário atual, né? O que está acontecendo por aí? Como está a situação? Ben Black, recém-nomeado diretor da pouco conhecida Agência de Investigação Governamental, trabalha em uma dessas agências obscuras dos Estados Unidos e financiada com bilhões de dólares vindos, claro, dos impostos dos americanos. Esse personagem Ben Black da imagem tem relações pessoais e comerciais com Jeffrey Epstein. De acordo com e-mails e documentos divulgados pelo Departamento de Justiça, não é algo oculto. Segundo o New York Times e a Bloomberg, o pai dele, Leon Black, também tinha sido cliente, um cliente de Epstein e o que mais dinheiro tinha pago para Epstein. Voltando ao tema, é preciso lembrar que Epstein também administrava poupança, ações e outros assuntos desse tipo. Esse era como o ponto forte dele. Era como a fachada dele, né? Sim. Segundo a investigação do The Guardian, que analisou 5.000 documentos privados de Epstein publicados, revela que Ben Black investiu na mesma empresa, assim como o pai dele, no ano de 2011 e que ambos mantiveram uma relação durante vários anos. Epstein contou a um amigo que foi à festa de 30 anos de Ben Black e que o aconselhou sobre como. Ele ia comprar uma casa, pois também atuava no ramo imobiliário. Além disso, ajudou uma mulher a enviar mensagens para uma garota. E então, quer dizer, existe uma relação? Não só na questão económica, mas também porque ele ajudou a conseguir uma garota para ele naquele momento. Para esse indivíduo, bom, aí está, continuam aparecendo coisas e mais coisas, até mesmo de pessoas que ainda estão em funções. O que quer dizer que essa rede de amigos continua operando e funcionando ali. E por isso, vejam, não vamos ver nada desse assunto até que haja pressão suficiente. E quem vai pressionar se os democratas também estão envolvidos? O assunto é complicado, mas esperamos que um dia venha à tona, talvez por meio de um grupo. Entre republicanos e democratas, há quem apoie a divulgação e investigação dos documentos, mas também há grupos contrários. Então é um choque bem estranho, porque se formou um grupo, tipo os Einstein contra os que não são Einstein, basicamente. Mas infelizmente agora quem está no poder são os que estão próximos desse personagem. E como continuam gerando escândalos, né? E como continuam aparecendo essas figuras, né? Quer dizer, se quisessem deixar esses personagens de lado, já teriam isolado eles, mas não isolam, deixam eles operar. Agora, mudando de assunto, vamos para outros temas também internacionais. A Polônia bate recorde mundial
com um acordo de aquisição militar. Olha, a Polônia está demais, Está com tudo, se armando até os dentes. digamos, pegando fogo. Pegando fogo, está pegando fogo. É que nos últimos 3 dias, a Polônia assinou 62 acordos militares, ou seja, só em 3 dias. Isso por um valor, olha só. Só a quantia de 33 mil já começa a me preocupar, 33 bilhões de dólares. Segundo o que foi reportado, 146 veículos de combate de infantaria, Borsuk 96 ônibus ou autopropulsados, scrap de 155 milímetros, 64 morteiros. Não vou ler a lista porque é enorme e não vamos ficar aqui a noite toda. Mas tudo isso vai ser entregue, ou todas essas quantidades impressionantes de armas nos próximos meses até 2030 tudo será entregue. Esse processo é muito rápido, especialmente para padrões militares. Sim, isso quer dizer que há uma aceleração tremenda da Polônia por estarem prontos e na defensiva diante de qualquer situação de guerra com a Rússia. Basicamente é isso, né? Quem sabe o que eles estão vendo e calculando, porque os países bálticos e a Polônia já estão assim até hoje. Eu comentava com vocês de manhã que hoje foi formado, hoje é quarta-feira, certo? Estamos ao vivo pela primeira vez. Hoje, quarta-feira, foi formalizado. O pedido foi feito diretamente ao secretário de Defesa, secretário de Guerra, Pigezer. Foi formalizado o pedido para que instalem uma base, não uma base temporária, uma base permanente dos Estados Unidos na Polônia. Também levantaram a mão para dizer: ei, coloquem aqui armas nucleares, ou seja, os americanos, coloquem-nos sob seu guarda-chuva nuclear. Os países bálticos e a Polônia querem armas nucleares americanas, assim como a Polônia tem, que a Polônia tem armas nucleares russas, então nós também queremos, não é? Então é isso, né? O assunto está bem acelerado. Olhem, vejam só, que coisa impressionante, mas como tudo está ligado, não é? O CEO de tecnologia da Califórnia, chamado Hashmit Gomi, teria sido preso. Atenção, por fornecer aos programas nucleares e militares do Irã equipamentos que só eles vendem. Um equipamento altamente especializado e tecnológico. Vendendo dos Estados Unidos, de uma empresa que fica na Califórnia para o Irã, evidentemente isso é algo tremendo. Esse tipo de ferramenta está sob sanção e neste momento esse CEO foi detido. É uma informação em desenvolvimento que devemos acompanhar nos próximos dias, pois isso deve evoluir. Mas o que significa todos esses temas estarem tão entrelaçados? Ou seja, é muito fácil para esses grupos e para esses países até mesmo infiltrar lugares da tecnologia do inimigo no mais alto nível. E digo agora já se sabe, mas por quanto tempo isso ficou assim? Essa pessoa, que aliás tem uma casa bem grande em Newport Beach, na Califórnia, é diretora executiva de uma empresa de tecnologia com sede no Irã. Ela foi acusada de violar sanções dos Estados Unidos ao adquirir tecnologia avançada para o Irã. Equipamentos sofisticados de rede de segurança e criptografia de origem americana para clientes iranianos, incluindo o programa nuclear e militar do regime iraniano, essa parte. A empresa fica na Califórnia. Então, por isso mesmo, esse era, digamos, o assunto, né? Ou seja, não pode mandar, não pode enviar esse tipo de, vamos dizer, como se diz, de ferramentas, por assim dizer, né? E, curiosamente, tudo começa por uma investigação do IRS, que é como a fazenda daqui do México ou da Espanha, os responsáveis pelos impostos. Porque começaram a notar que havia transferências bastante interessantes vindas do exterior que iam para a acusada. Bem, ao acusado está a questão. Ouçam muito bem o seguinte, porque hoje foi publicado um relatório que é o relatório Rússia 2050. Nesse relatório são apresentados ou propostos 3 cenários, e os 3 cenários, por sinal, são de guerra, ou seja, a Rússia não está considerando outra coisa além de um conflito. Então eles propõem 3 cenários e os 3 cenários são de guerra. Mas um dos cenários que são favoráveis, o que eles mais gostam, digamos, o cenário favorito deles, certo? Qual é o cenário favorito? Um cenário que foi apresentado no Fórum Econômico de São Petersburgo
E o cenário deles é ou inclui um ataque nuclear, certo? Inclui também a completa desintegração da União Europeia. Ou seja, a Rússia já diz abertamente que não quer a União Europeia. E não só isso, mas eles já preveem que pelo menos até 2050 haverá pelo menos um ataque nuclear. Ou seja, esse é o cenário mais tranquilo, o cenário, digamos, preferido, favorito deles, né? O Fórum Econômico mais importante da Rússia, realizado, aliás, hoje, dia 3 de junho. Isso, bom, eles garantem, faz parte do que está sendo mostrado. Aliás, ao mesmo tempo em que isso estava sendo mostrado, vemos essas imagens onde drones ucranianos estavam entrando nessa região onde está acontecendo o fórum. E, obviamente, gerando uma série de explosões, mostrando então que a guerra já chegou para eles, já está batendo a porta. E que, evidentemente, isso é um assunto que não agrada ao Kremlin, basicamente. E então, hoje, com o início deste fórum, foi apresentado um relatório chamado Rússia 2050, que é um documento que propõe diferentes cenários para um futuro estratégico da guerra. Quem apresenta é Konstantin Malofy, que é um empresário e fundador de uma rede chamada Sargard. Conhecido por suas posições monárquicas nacionalistas, ele está sob sanções dos Estados Unidos desde 2014, o cenário catalogado pelos autores como positivo, entre aspas. Obviamente, a Rússia alcançaria uma vitória ideológica global e se consolidaria com uma expansão territorial para várias cidades ucranianas. Entre as cidades mencionadas estão Kiev, Odessa e Kharkov, além de outros territórios que, segundo essa visão, terminariam sob controle russo até o ano de 2050. Outro aspecto que chamou muita atenção é a inclusão do uso de armas nucleares dentro desse cenário, considerado o mais favorável pelos autores. O filósofo ultranacionalista Alexander Dugin, já citado aqui, é a inspiração de Putin na guerra, onde necessidade e inspiração prevalecem. Alexander Dugin, ultranucleares, ou o que ele representa, destruíram o mundo russo, como aponta o relatório. Isso mostra a intensidade do documento. Ele levantou a possibilidade da desintegração da União Europeia, um acontecimento que, segundo eles, é uma necessidade. A necessidade é que a Rússia domine o sistema internacional. Segundo a narrativa, Moscou acabaria ocupando o papel central na provisão de segurança e justiça global. Uma fórmula, pois com uma visão ideológica muito marcada por esses grupos. E o relatório também apresenta um cenário neutro, onde a Rússia ficaria sob a influência dos Estados Unidos e da China, perdendo liderança autónoma. E o cenário mais negativo para os autores, onde a Rússia basicamente é derrotada na guerra e posteriormente seria colonizada por volta de meados do século XXI. Eu acho que é melhor tomar cuidado com isso. Bom, esse assunto está realmente complicado, né? Mas vamos mudar de assunto, vamos falar de outras coisas, de assuntos importantes do que acontece no mundo. Vamos para outros assuntos também importantes do que acontece no mundo, e uma das coisas mais importantes que estão acontecendo hoje no mundo é que é o aniversário de Cleobas, Cleo Vasco. Parabéns, Cleo. Já comentaram vários líderes mundiais que te desejam um excelente aniversário? Fizeram uma reunião na ONU e disseram: bom, então vamos celebrar Cleo. Um enorme abraço. Saudações, Cleo. Saudações, Cleo. Espero que você esteja bem. Digo até para a estrela. Fico emocionado quando falam que é aniversário e compartilham esse momento conosco. Isso é emocionante, pois mostra que também somos importantes para vocês e agradecemos muito por isso. Cleo, um grande abraço e para todos os aniversariantes. Hoje que tem bastante em junho. Quer dizer, começou o mês de junho e é aniversário. Aniversário. Ou seja, será que só querem que eu dê os parabéns? Bom, já sei agora. De verdade não. Parabéns. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. E, olha, vamos para outros assuntos, né? Muito boa tarde, saudações e, olha, temos outro relatório também da União Europeia, já que estamos falando disso, porque finalmente foi acordado o início das negociações de adesão da Ucrânia à União Europeia. Isso porque, lembrem-se que a Hungria bloqueava a possibilidade de negociar já a entrada da Ucrânia na União Europeia. Bom, então, não foi de uma hora para outra, mas eles estavam bloqueados e não avançavam porque todos precisavam concordar.
Agora, já sem Viktor Orbán na Hungria, então já estão de acordo, né? E vamos ver se a Espanha não sai ou, sei lá, sempre tem algum país que de repente fica contra No pé. e põe obstáculos. E bom, quem sabe, mas o ponto é que a União Europeia marcou para 15 de junho em Luxemburgo o início das negociações formais de adesão da Ucrânia e da Moldávia à União Europeia. Então, bom, esse é um tema tremendo, importantíssimo, obviamente. A União Europeia e a OTAN não são iguais. Trata-se de uma questão econômica. Exatamente. É uma questão econômica e é um tema que não tem necessariamente a ver com a guerra, porque não foi feito para isso. Foi feito para prosperar economicamente. E bom, é isso, não sei, foge do controle deles, né? Ao falar de Putin na União Europeia, ele já não tem esse poder de controle. Afinal, se controlo sua economia e o gás, controlo tudo. Eu controlo esse controle. Digamos que você tem que fazer o que eu disser, né? Basicamente. A gente não faz suas manhas, né? Como fez com esse Orbán e como fez com a Eslováquia. Na Alemanha, quando falo do petróleo, digo que eles estavam bem dependentes. O mesmo vale para outros países. E vocês, Nicole e Frank, como estão? Saudações, Nicole. Córdoba e Franco de Córdoba, Argentina. Agora estão na Argentina. Eles estão de férias. Muito bom, poxa, que legal. Saudações, então, para lá eu já estava mandando o cumprimento para a Espanha. Redireciona aí eu estou redirecionando para que vá para a Argentina, muito bom. Saudações também para Dana Hill. E aí, como você tem estado, Emma Viking, muito bom. Saudações, Omar, como você tem estado, Omar? E aí? Ah, isso é muito legal, porque agora temos uma tela extra só para os comentários, que depois vai ficar aqui em cima, vai ficar assim. Sim, vamos ler os comentários aqui. Muito legal isso, porque às vezes, como temos muitas coisas abertas, era bem difícil. Agora, olha, tenho eles aqui à mão rapidinho. Sim, diz Beto Barra. Ele cumprimenta. Durante a quarentena da pandemia, comentei com um amigo que a Polónia estava adquirindo muito material militar. Acho que eles têm mais tanques do que o resto da Europa juntos. Bom, são os mais preparados militarmente e o povo também. É fundamental que as pessoas entendam que uma guerra pode acontecer e que é preciso encará-la de frente caso ocorra. Manda um abraço para Carlos, aliás, lá na Polônia, que há pouco tempo nos escreveu, e eu ainda estou devendo uma resposta. Saudações, Carlos. Não, olha, eu li o comentário na hora e pensei, já eu respondo. E acabei não respondendo, já se passaram vários dias, me desculpa, mas um abraço, Carlos. Sim, é que são desses assuntos que me empolgam. Eu pensei, olha, ele estava comentando algo sobre os OVNIs, mas só vi o comentário. Quando a janela do chat abriu, pensei em responder depois e acabei esquecendo, pois aqui ficamos muito envolvidos nas notícias. Depois confiro, Carlos. Mas um grande abraço e saudação, caso esteja nos assistindo da Polônia. Porque ele nos disse, ele, se não me engano, mora em Varsóvia, se não me engano. E ele nos contou, desde que começou a guerra com a Ucrânia lá, ele nos dizia como o país foi mudando, né? Ou seja, o país foi mudando nesse sentido, né? Na questão militar e todo esse assunto, né? No fim das contas, eles têm esse medo na história, porque já cometeram erros, por assim dizer, né? Várias vezes. E desta vez dizem, vamos estar super preparados, né? Porque realmente sim. Já tendo acontecido 2 vezes. Sim, exatamente. Vamos a outros assuntos importantes. Bom, então, em outras notícias também, há vários temas. Estados Unidos, o que está acontecendo com a China, o que está acontecendo também com Cuba, o que está acontecendo bem também com outros assuntos relacionados ao Trump. Vejam, primeiro, os Estados Unidos e seus aliados de inteligência estão emitindo um alerta conjunto neste momento. O alerta aponta para a China. Fiquem atentos a isso. Vocês se lembram daquela organização chamada Os Cinco Olhos, né? São 5 países de língua inglesa que têm uma aliança na área de inteligência no mais alto nível. Estamos falando do Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Os 5 olhos aí estão, né? Então, segundo relatam, esses 5 olhos alertam. Parece muito estranho, muito louco esse negócio dos 5 olhos, né? Mas tudo bem. Bem, James Bond. Exatamente. No final, é impossível, sim, ou seja, há 5 países que compartilham ao máximo isso, né, a inteligência, a informação e tudo isso, e alertam então sobre a China, né?
Exatamente. Eles fazem um alerta conjunto dizendo que a China tem usado o LinkedIn e outras plataformas de emprego para extrair informações secretas de profissionais da área de segurança do mundo todo. E acabou virando a plataforma, o LinkedIn, né? Do LinkedIn para então compartilhar o seu trabalho, seu trabalho, sua trajetória. Você mudou meu nome? Não, porque sim. LinkedIn? LinkedIn. LinkedIn, não. Bom, os alertas hoje obviamente dizem que Pequim está usando inteligência artificial e outras ferramentas emergentes para inundar as redes de profissionais com perfis falsos. Ou seja, basicamente, eles roubam todo o seu currículo e ofertas de trabalho direcionadas a oficiais militares, espiões e outras pessoas com acesso a informações confidenciais ou sensíveis. Isso é uma questão de segurança nacional. Diz que, em um alerta em comum, eles avisam que os serviços de inteligência militar da China estão usando uma variedade cada vez maior de sites de redes profissionais e plataformas de emprego online para recrutar militares e funcionários do governo dos Cinco Olhos. E já falamos de vários casos de pilotos, por exemplo, dos Estados Unidos, que começam a dar aulas para chineses sobre como pilotar um F-16. Ou seja, então esse assunto, bem, já houve vários casos que comentamos aqui ou que venderam materiais para eles. Aqui já entram na questão de espionagem e como eles são contatados, bem, por meio dessas redes de trabalho. Sim. O clássico, por exemplo, lembro de um que comentamos, eram ex-pilotos militares dos Estados Unidos dando cursos de aviação na Austrália, né? Pode parecer tudo muito normal, só que, por acaso, né, os clientes eram chineses. Todos eram chineses, sim, e não era só de origem, né? Você pode ter origem de qualquer país, mas já é australiano. Não, eram literalmente chineses. Chineses. E eles estavam indo para a Austrália porque iam para o curso. Pois é, só que no curso estavam passando informações de aviação militar dos Estados Unidos. Quando perceberam, já tinham toda a informação. Já a essa altura, eu acho que eles estão olhando para o futuro, porque realmente eu acho que vão ter toda a informação desse jeito, mas sim, já era. Copiar e colar, basicamente, né? Algo mais sobre esse assunto. Não, do assunto já. Me chama a atenção essa imagem de uma reunião que aconteceu entre o chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos com os que restam, o que sobrou do chavismo. Como foi esse assunto? Ou seja, realmente me chama a atenção. Vamos ver se conseguimos colocar a imagem que tem circulado por aí nas redes. Mas sim, esse assunto de Dan Kane, né? Se metendo então em um país que literalmente acabou de tirar o que era o presidente, digamos, entre aspas, né? Mas como foi lá? O assunto? Bom, acontece que esse que é o principal representante da cúpula militar nos Estados Unidos chegou hoje a Caracas, que seria a primeira visita oficial à Venezuela, onde se reuniu com altos dirigentes do governo interino venezuelano. A visita do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos foi ao general Dan Kane. Acontece justamente quando Delcy Rodrigues curiosamente não está na Venezuela, ela está agora em uma viagem oficial na Índia. E, bom, Kane disse que participou, ocorreu em conversas bilaterais com altos dirigentes do governo interino. Ela também visitou a unidade de reforço de segurança da Infantaria da Marinha na Embaixada, onde já há militares presentes. Recentemente houve um ensaio de evacuação em caso de emergência, não é? Fizeram todo um simulado. E, bom, isso chama a atenção, não é? O fato de já vermos um dos responsáveis, basicamente, por tirar o presidente anterior. Ele estava operando ali. Já conversando com os militares que não se importam mais. O que houve em São Miguel Nicolás? Sim, é bem curioso. E, bom, isso e a reunião que teve outro dia entre generais dos Estados Unidos e generais de Cuba, né? E falando de Cuba, vejam só que suspenderam os pagamentos com Visa e Mastercard desde sábado. Ou seja, pelo que entendi, nenhum banco estrangeiro vai poder ter ou enviar dinheiro. E isso é um assunto que vai afetar muita gente. Isso é feito pelo braço financeiro do conglomerado militar Gaesa. Isso também, aparentemente, diante do risco de que essas empresas começassem a ser sancionadas. E, bem, para evitar isso, eles mesmos se autobloqueiam. Isso é muito curioso. A de sábado, né? A partir de sábado, né? Sim. Entendo que a partir de sábado. E bom, Cuba agora fica então impossibilitada de receber divisas provenientes da comercialização de bens e serviços através de cartões internacionais.
E o que eu digo, bom, as pessoas, por exemplo, tem youtubers cubanos que receberam seu dinheirinho, pois para eles já não vai chegar, por exemplo. E familiares e tudo mais. Ou seja, realmente está complicado. E também, com isso estaria, segundo dizem os especialistas em tudo que é o tema Cuba-Estados Unidos, dizem esse seria o maior isolamento que Cuba teve em décadas. Ou seja, é um isolamento daqueles de outros tempos, né? A verdade é que isso está muito complicado, porque a vida em Cuba já é difícil atualmente. Aham, mas olha, com isso Roble que está em Cuba diz, isso não vai afetar mais do que já afeta o cubano. Claro, vai afetar o governo. Bom, Mas são eles mesmos que estão bloqueando isso, Roble. Ou seja, eles não é o Vicente que está bloqueando. não. Eles mesmos estão bloqueando isso. Ou seja, eles viam que algo estava vindo e Cuba foi quem suspendeu isso. Ou seja, Para que não recebam sanção. eles viram que a sanção estava vindo. E então, eles mesmos se autobloquearam. Ou seja, você diz, eles se adiantaram, digamos assim, mas o bloqueio é o mesmo de qualquer forma. Ou seja, no final das contas estão bloqueando. Não sei se em algum momento eles vão abrir ou o quê, mas enfim. Isso também faz parte desses movimentos estranhos que Cuba está fazendo agora. Só isso, uma coisa curiosa. Saudações para Roble e toda a comunidade cubana. Roble, como está a situação do fornecimento de energia, de água e alimentos? Como vocês estão se virando? Um grande abraço para toda a comunidade que nos acompanhou por aí e obrigado por compartilhar um pouco das experiências que vocês tiveram por aí. Saudações a Verderi que comenta. Pobre povo cubano sob regimes autoritários e repressores. Como você está, Verderi? Boa noite. Saudações para Brezeca. Olá, Brezeca, como você está? Vexega. Ele diz sim, entre a cruz e a espada, basicamente. Diz Vixega. Diz Papi Estrela. Pintam a panterita de azul. Diz que é genial para moderar. Todos gostam dela. O povo a aclama, diz Big C. Vic. Isso, ouve hoje. Vamos fazer votações aqui. Para colocar a panterita aqui como moderadora? Eu sei que ela vai ficar louca de poder. Acho que sim, eles vão, mas não acredito. Não acredito em você, não acredito. Não, mas seria bom analisar isso mais pra frente. Por sorte, já faz tempo que não aparece muita galera troll, mas na verdade é positivo quando eles começam a aparecer. Porque isso quer dizer que o YouTube está realmente enviando a informação para pessoas novas, para uma comunidade nova. Então, é isso. Quando acontecer e quem levantar a mão, quem a gente ver que participa e que é jovem, justo nas suas decisões, será muito bem-vindo. A gente também pode virar moderador, porque talvez em algum momento isso seja necessário, né? Então, é isso, bom ponto aí. Vamos ficar de olho e, sim, pode ser. Mas pode ser principalmente a comunidade, que tem a possibilidade de se conectar com mais frequência e que a gente veja que são justos no sentido de que, bem, não. Aqui não se censura se opinarem, por exemplo, a favor ou contra a Ucrânia, a favor ou contra Israel, ou seja, ou de qualquer outro tema, desde que não sejam grosseiros, né? Ou seja, que não ataquem. Eu diria isso. Diretamente a uma pessoa, a nós ou a qualquer um da comunidade. Obviamente aí já fica intenso o tema, então adeus, né? Porque esse não é o objetivo para quem faz isso. Como se chama isso? Bem, religioso, primeiro se pede que não fiquem aqui pregando nenhuma religião, porque essa não é a ideia. Não é um canal de religião, então não é esse o foco. Se começarem a insistir muito nesse assunto, aí é adeus. Porque eles não têm intenção de estar aqui, né? Sim, mas eles não estão fazendo spam. Exatamente. É pra mim ou não é, como quem também fica de fora. Saudações. Como você tem estado, Guilhermo? Muito bem, diz o pai do Noah. Hoje é aniversário da Suzy 4. Quem é Suzy? 4. Suzy 4, Suzy 4. Não sei quem é, só sei que é famoso. Diz Raul Castro 95. Não deve ser Suzy Castro. Melhor assim. Não, 4, diz Suzy 4. Raul Castro não poderia ser. Vamos ver. WB. Batens, como você está? Saudações. Ela é uma cantora e compositora e baixista. Sim, deixa eu ver. Que loucura. Que loucura, não conheço ela. Não, é dos anos 60, dos anos 60, dos anos 60. Ok. Agora vamos ter que procurar por ela. Diz WB. Tances. Saudações do público dominicano. Muito bom. Como você tem estado? Um grande abraço. Olá, Vic. Quem mais está por aí? Saudações para Beto Barbas. Ele diz, como assim vocês não conhecem a Suzy 4? Pois é, não conhecemos. Nós a conhecemos bem. Esse não sei porque a gente perdeu ela, mas enfim, ela se perdeu na vida. Saudações para Clara Rosa Quinones. Ela diz, eu faço 66 anos, sou Clara. Você seria só mais uma. Quem?
Quem? Clara Rosales Quiñones. Claro? Clara Rosales. Aniversário também. Diz o bonzinho. Então, parabéns. Parabéns. Saudações, Clara. Um abração. Fique muito bem. Ela está falando a verdade. Obrigado por estar aqui. Suzy é uma baixista e cantora gringa. Bom, aqui diz que ela é inglesa. Talvez ela seja inglesa e gringa. Talvez. E se ela foi morar nos Estados Unidos? Sim, 4 é britânico-americano. Sim. Saudações também para a Panterita, diz Cristi. Saudações, Cristi. Como vai? Saudações. Saudações, Cristi. E aí? Saudações. Aqui diz Leonardo Comidas. Ele diz: quando percebermos, o mundo será controlado pelas cadeiras e para as cadeiras. Saudações, Leonardo. Tomara que não. Não posso nem dizer isso. Estou bem. É ela? Sim? Ela. Quer dizer, ela também canta. Ela canta e é baixista, veja só. Nossa, que legal. Vocês não estão ouvindo, né? Estamos aqui como bobas. Não. Depois eu baixo um álbum dela pra ver como é. 1980, Suzy 4. E além disso, né, o nome é muito marcante. Não, super marcante. Ela tem uma presença marcante. Parece até que dá pra ver a música, é o que penso. Acho que nossos pais não eram fãs. Acho estranho que eles tenham feito isso, quer dizer, que tenham feito isso com a gente. Ou sim, mas filmes, não sei, alguma vez, tipo, alguma coisa, não sei. Depois eu vejo o que aconteceu, porque é isso. Clara diz: de nada, obrigada pela contribuição. Muito obrigado. Igualmente, Clara, foi um prazer. Espero que você se divirta e tenha comido um bolo gostoso ou algo assim. Francisco diz: me surpreende que, sendo uma aranha, Pepe. Eu sei, também me surpreende porque, olha, a gente gosta muito de música dos anos 60, dos anos 70, quer dizer. É que é dos anos 80. Sobretudo esse. Ai. É que a gente quase sempre pula os anos 80. Embora existam exceções também, né? Sim. Mas se não somos tão fãs dos anos 80, se 80 se for dos anos 80 mesmo, talvez aí, pode ser que esse seja o problema. que esse seja o problema, né? Anos 80, não. É da onda pós-punk. Já era, vamos lá. Oi. Sim, não, então deve ser isso mesmo, olha. Mas depois eu dou uma olhada, vamos ver qual é, tipo assim. E depois, quando a gente conferir, talvez, pode ser que, sim, eu já conhecia isso aqui, sim, mas vai saber, né? Depois a gente confere pra ver qual é. Ele disse: genial o envio prévio à Copa do Mundo, muito legal. Que bom que você viu, Vic. Abraços, Vic. Vou tentar fazer um pouco mais seguido, assim, só reações mesmo. E, talvez, vamos contar coisas que não são tão comuns, porque aqui a gente quase não fala muito sobre o tema da Copa do Mundo. Mas é isso, nada mais. Muito, Gay, o que posso te dizer? Tipo, não sei se você sente isso, mas é como um pouco de caos. Não muito, mas sim, um pouco de caos. Sim. E bom, o que aconteceu hoje, eu ouvi de novo a notícia de que hoje é o dia do prêmio para eles. Primeiro dia já chegaram os o que é a equipe do Japão. E hoje eles iam treinar em um estádio que é da UNAM, da UAN, que é a Universidade Autónoma de Nuevo León. Eles iam treinar em como se diz? Sim. Em uma nem área esportiva. Sim, em área esportiva. Chegaram e não gostaram. Merci. Então se dizem por aí que ficaram chateados, não sei até que ponto isso é verdade ou exagero, mas enfim, é isso. Diziam que já estavam vendo para onde iam se mudar, que supostamente iam sair para Monterrey. E bom, os Rayados têm um campo na estrada, no Barrial. Eles se ofereceram para ajudar para que o lugar não ficasse mal visto. Você pensa, estão se preocupando com as ruas, com coisas que nem precisávamos, nem sabíamos que precisávamos. E você não tem campos em boas condições para eles jogarem, pois estavam muito desgastados de tanto uso, já que muitos times treinam lá. Claro. Quer dizer, mas para quais campos eles foram enviados? No final, Não, no começo. nas de medicina. Sim, não, quais serão essas? As de medicina ficam perto da Gonzalitos. Sim. É onde treinam os jogadores de futebol americano. Às vezes o Tigre treina lá também. Sim, não, eles exageraram. Quer dizer, é sacanagem mandar eles pra lá, pra aquele lugar que você falou, aquele, como é que chama? O Cerrito, não sei o quê, quer dizer, o... Barrial é El Barrial. El Barrial. Sim, onde os Rayados treinam. Tem um nome, El Barrial. Não é o lugar onde eles entram ou treinam, tipo Cerrito, não sei qual. Esse sim, El Barrial é a zona. Não? É que se colocarem no Barrial. Não. Nada a ver. Ok, bom. Sim, não, você já conhece o lugar. Ele diz, quer dizer, e está muito bonito, obviamente, de luxo, né? Tipo, sim, é realmente impressionante, né? O que mais? O que mais tem por aí? Bom, já vamos para a notícia? Que notícia?
Já estamos nos comentários. Já estamos nos comentários. Desculpa, eu já estava nas notícias. Saudações para o Ico, também para a Vic, que disse para treinarem nas quadras do Rio Santa Catarina para tomarem um solzinho e pegarem um bronzeado. Olha, hoje eu estava vendo não lembro quem era, mas enfim, um do time que dizia que estava muito quente. E está muito quente, mas eu gosto. E eu bem, ainda não está quente, compadre. Estamos tranquilos? Sim. Tranquilos. Estamos com um clima bom, porque não, mas nos mandaram para este. Sim, é o mesmo. Ou seja, este é o... Ou seja, está no lamaçal. Ah, Bem, ele dizia que estava fazendo muito calor, mas enfim, a questão é que ainda não está fazendo calor. Quem dizia? Quem dizia? Um do time do Japão. já dizem que está muito calor. Está muito quente, mas eu gosto. O problema dos japoneses é serem tão diplomáticos que duvido do que dizem. Saudações para Leonardo, que diz: Pepe, ouvi dizer que os grupos de narcotraficantes não são classificados como terroristas. Pelo que entendi, um terrorista tem um objetivo religioso radical, não financeiro. O que acham? Obrigada. Não precisa ser religião, pode ser político, por exemplo. Ou seja, por exemplo, os curdos, por exemplo, não é? Hezbollah, os curdos. Pois é, mas o Hezbollah é xiita. Ou seja, sim, tem uma questão religiosa e eles querem impor a religião. Mas no caso dos curdos é porque eles querem um território, querem um país, né? E é isso. E eles fazem ataques terroristas. Bom, não é um dos grupos, porque existem muitos grupos curdos, né? Não são os curdos, mas sim o PKK, né? Que são os que se encarregavam de fazer esse tipo de ataque. E que é uma ala política, né? Bem radical, né? Nesse sentido. E que, por sinal, o líder deles está na prisão, lembra? Que dizia que a partir de agora eles iam largar as armas, né? Eles largaram as armas no ano passado, 2025, mas foi um grupo, então, terrorista, né? Basicamente, bom, era um grupo terrorista. Pelo menos considerado assim por Erdogan e pela Turquia, obviamente. Porque literalmente eles iam lá e colocavam carros-bomba e coisas assim. Então a ideia deles é gerar terror para gerar pressão, né? Sim, se aplica perfeitamente ao crime organizado. Eles fazem isso, procuram gerar terror. Ou seja, não é como... É que o que fazia, por exemplo, Al Capone, o que fazia a máfia... Você não se lembra também? Não, a máfia italiana, quando de repente faziam ataques para fazer pressão, não é? Lembrar, por exemplo, daquele... Como é que chama? O mais famoso lá da Colômbia. Esse Escobar. Escobar que, ou seja, explodiu um avião com passageiros. 100 e tantos passageiros e tripulantes morreram só porque ele queria pressionar o governo. Isso é terrorismo. Então, muitos desses grupos criminosos se encaixam perfeitamente, sim, na questão do terrorismo. Eles realmente buscam gerar terror. E isso que eles fazem de sair armados em certas comunidades. Quando queimam, com as armas, quando queimam pneus e tudo isso. Bem, sim, claro que geram terror. Então, sim, deveriam ser classificados dessa forma. Esse é... Agora, ao governo do México, não gosta desse tipo de classificação, desse tipo de catálogo. Ou o da Colômbia, ou o do Brasil e de outros países. Porque, sob a lei dos Estados Unidos, eles ficam mais rigorosos, ficam mais duros. Eles dão mais permissões. Eles dão mais autorizações, são eles que as concedem. Mas isso é um ponto à parte. Isso não deveria acontecer, certo? Quer dizer, a questão é que agora é realmente colaboração. Sim, nesse ponto sim. Acho que essa ideia se aplica bem. É preciso colaborar e colaborar direito. É uma questão de segurança nacional para o México, mas não a serviço do outro. E sim do interesse mútuo, certo? Que também implica a responsabilidade dos Estados Unidos. E bastante, por sinal. Sim, ótima pergunta, Leon. Ele diz: desculpe, mas preciso comentar novamente que aluguei os instrumentos para o vídeo do U2. Não quero me gabar, mas é verdade. Diz Graf. Não tem. Padre, vi vídeos do Bono. Dá pra notar que ele se diverte muito na cidade do México, até dançou. Ele estava comendo? Sim, não sei. Muito bom. Super. O legal foi a forma como lidaram com isso sem colocá-lo nessa. Bom, digo, se eles andam em uma bolha de segurança, obviamente. Mas não dá pra ver. Mas vamos lá. Se levaram ele para os bairros, se levaram ele para certos lugares, é para que ele conheça de verdade, porque essas pessoas muitas vezes conhecem muito superficialmente. Ainda é superficial, mas pelo menos ele conheceu um pouco da cidade do México, né? Exatamente. É legal, por exemplo, quando eles estão gravando o vídeo, que em um momento eles entram no apartamento de alguém
Isso é legal porque você vê que eles são super gente boa, chegam, agradecem até o pessoal de trás que eu nem sabia quem eram. Sim. Executivos. Os executivos, os de maquiagem, nem cumprimentaram, não ligaram, mas o grupo super simpático cumprimentou, agradeceu, etc. Sim, sim, muito bem. Disse. Boa experiência para o pai. Sim, pai, verdade. Diz papai, né? Polónia, Dinamarca, Sérvia e País de Gales, que costumam ir à Copa, também ficaram fora. Saudações, papai, né? Diz Martim Gutierrez. Pepe, você viu. Em um final de semana em Miami, uma família inteira perdeu a vida. Uf, todos, e um para fazer um show na praia, outro em um restaurante. Os Estados Unidos se tornaram um país de loucos armados. É que já faz muitos anos. Assim, tem muitos problemas. Tem muitos problemas com o tema das armas e nem toque no assunto porque não. Não fique bravo, você fica preso em raiva. Jogaram um balaço. Eles ficam exaltados com esse assunto, né? É complicado. Ou como a piada que o pai do Novak contou outro dia, tipo, vão te pedir um monte de documentos para pegar uma aspirina, mas para pegar uma arma, nada. Não, isso não. Isso aí não. Saudações, diz o pai do Novak. O Capone nunca conseguiram pegar pelos crimes dele, só conseguiram colocar ele na cadeia por evasão de impostos federais. Ninguém escapa dos impostos dos Estados Unidos. Sim, pois é, não tem como. Saudações. No fim, Capone estava assim porque tinha sífilis que afetou seu cérebro, deixando-o com atitude infantil. Sim, saudações para a Panterita. Agora sim, vamos pegar a pipoca. E diz Martin Pepe, outro jornalista sequestrado no México, assim como Cayetana, acusou Claudio Sheinbaum de forma muito dura e validou os seus discursos. Sugiro que vocês ouçam... Bom, fica aí o comentário. Mas sim, temos acompanhado esse caso. Sim. Saudações, Martim. Saudações, Martim, como você tem estado? Sim, verdadeiro e brutal, super simples. Filmamos no centro com aquela chuva forte, via chuva. Sim, que legal, né? E olha o que o Beto disse. Vamos ver, Beto, o que você disse? Nelly, onde você estava? Diz minha esposa que vai aparecer no vídeo do YouTube. É aquela do letreiro que diz YouTube, claro. Ou seja, Beto ou a esposa do Beto esteve perto de ver o Beto. Eles estiveram no mesmo universo, no mesmo... Os universos estão começando. A se misturar. Que loucura, que loucura. Ou seja, e veja que ali estava caminhando Raul Sainz. Já. Ou seja, em certo ponto estamos todos nos conectando aqui. E que loucura. Beto Barba e Berrari aí, seus universos. Eu ia dar um spoiler, mas não, ainda não. Vou segurar até o fim de semana. Vou me segurar até o fim de semana. Diz Raul Sainz. Estados Unidos é um perigo, mas milhares de mexicanos querem morar lá. Já não tanto, Raul. O mexicano mudou muito. Mexicanos com ensino superior vão para a Europa. E o mexicano que está aqui, ou seja, na classe média, fica aqui. Vai pra Europa. Yeah, mate, this guy Sim, keeps você quer aqui, ó. E quem quer ser quem é rural vai para os Estados Unidos. Mas também não. Mas digo, alguns, os que estão indo embora. Os que estão indo embora. Não. É que já não estão mais indo embora. Ou seja, está voltando mais gente do que indo embora. Bom, isso é verdade. Ou seja... Já faz vários anos, sim. Sim, não. Já não é mais a migração. Ou seja, na verdade, eu vejo mais o contrário. Eu vejo mais migração dos Estados Unidos para cá, por causa da gentrificação. Agora eles também olham para cidades como a Cidade do México. Mas eles também estão olhando para cidades como Guadalajara ou Monterrey. Algumas outras também. E dizem, olha... Parece interessante, né? E isso também se explica pelas novas gerações. São novas gerações com necessidades muito diferentes. Ou seja, falo dos jovens norte-americanos. Porque tem coisas que talvez eles nem precisem. Ou seja, que os Estados Unidos oferecem, mas que talvez eles não necessitem. E que eles têm seu trabalho online. Então, olha, meu dinheiro vai render mais no México. E fica a 2 horas de avião da minha casa. Né? Vou pra lá, moro na Cidade do México. Quero visitar minha mãe. Em 2 horas chego lá, vou e volto rapidinho, né? Sério. Se forem pra Europa ou Brasil, já muda. São 4, 5, 6 horas de viagem. Aí é outro assunto. Tem muita gente mesmo, surpreende ver, tipo assistindo vídeos no YouTube, e de repente aparece X, esse americano, com 5.000 inscritos. Tipo, estão começando. Mas eles já moram aqui ou em X lugar. Acho interessante, mas a maioria é jovem, antes eram expatriados. Não? Que acreditavam nele? Sim, tipo pessoas mais velhas que se aposentavam. Agora não é mais assim, esse não é o fenômeno agora. O fenômeno são os jovens. Sim, famílias jovens, muito jovens, ou solteiros. Sim também, diz Verdari. O mundo é muito pequeno e Sandy Lynn diz, PPS e minha cidade. Foi uma das locações para o vídeo do YouTube. Hindi quem disse isso? Sandy. Sandy, olha, hoje está tudo aí, viu? Aí está. O multiverso.
Está. Pode ser interessante. Olha, interessantes. E de que cidade era a Sandy? Dá pra saber de que cidade? Eu pensei que você era da cidade do México inteira. Diz, vi como você tem estado. Saudações. O mundo é muito pequeno. Na verdade é mesmo. Na verdade é surpreendentemente pequeno. Às vezes eu esbarro em muita gente. E tem fases em que encontro muitos conhecidos. E tem fases em que eu não encontro absolutamente ninguém. Por um bom tempo. Que eu não, né? Ou seja, faz tempo que eu não encontro ninguém, por exemplo. Da minha universidade. Ninguém. Ou seja, e aí de repente você vê eles em todo lugar, né? Em todos os eventos, ou o que for, lá estão eles. Mas também tanto faz, a gente nem sai tanto assim. Isso, a gente sai mais pra cantar. A gente sai mais do que antes. E a gente sai mais do que antes e mesmo assim, não, quase não encontro nada. Ninguém. Eu acho que dentro da Casa Branca tem alguém que coloca alguma coisa nas bebidas dos presidentes. Eu acho que eles deixam os presidentes meio sonolentos, né? Tem algum cozinheiro lá na Casa Branca controlando tudo, não é? Eles colocam neles tipo um perfume. Não sei se vocês podem, leiam a obra, está no romance, aquele do perfume. Tudo bem com o romance. Tem filme, mas não tem nada a ver com a obra e é mais ou menos isso, né? O controle através do cheiro, ou seja, a história é bem louca. Ele manda saudações. Ele diz isso, muito obrigado, Vic. Saudações, Vic, muito obrigado. Obrigado. Vocês são os melhores raios do YouTube. Isso aí. Saudações. E diz Chris e Christy comentam. Os jovens aqui nos Estados Unidos estão tirando todo o dinheiro da aposentadoria das suas contas 401k e usam esse dinheiro para viajar, investir ou se manter enquanto fazem blogs. Diz isso. Isso aí sim, isso mesmo. Sim, é que agora não é só criação de conteúdo, tem um monte de trabalhos online. Bom, eu tenho amigos engenheiros que trabalhavam nos Estados Unidos ou que trabalham para empresas dos Estados Unidos, mas estão aqui. Então eles têm o trabalho normal deles de tal hora a tal hora. É como se fosse o trabalho de um engenheiro, mas a sede dele é a casa dele, a sala dele, e eles têm lá os computadores e tudo. Quando precisam viajar, eles viajam. De repente, eles vão para, sei lá, Espanha ou qualquer lugar para ver uns cabos de não sei o que, e vão, aí vão, já não sei o que. De repente, você já está aqui trabalhando e descobre pelas redes sociais que agora ele está em outro país. E na verdade ele está trabalhando para os Estados Unidos, mas está aqui e está com a família. E isso é muito bom. Porque ganhar, você até ganha mais, não ganha em dólares, mas os gastos aqui, né? Por isso esse tema também é muito interessante. O Vikingo diz, coloca no seu status do WhatsApp que você ganhou, coloca que ganhou na loteria para você ver que vai encontrar alguém todo dia. Sim, né? Diz, e aí? Bebe, Como você está, amigo? faz tempo que eu não te via. O tempo todo eu estou pensando em você. Eu te vejo todos os dias. Vamos ver, o que a gente conversou ontem? Christy diz que vários garotos com quem trabalhei, uns 10 anos mais novos, fizeram isso só viajando, sem preocupações. Saudações, Christy. Ela pergunta, o que está acontecendo? Diz Brezeca, na minha aula de fotografia, conheci um colega que é da mesma cidade do meu ex. Vale destacar que essa cidade fica em Chihuahua, a 2.000 quilômetros de distância. Ah, esse líder é conhecido? De uma cidadezinha que é... Que loucura. Que loucura, sim. Ela disse, gente, estou tomando banho, mas estou ouvindo vocês, não olhem pra mim. Sim, o suficiente. Talvez não. Martim diz, se não querem ver anúncios, bom, você não é um anúncio. Saudações. Martim, não diga isso. Não, Martim, o que é isso? Diz o Marvin, é o problema do 401k e é que cobram uma penalidade por sacar esse dinheiro antes da aposentadoria. Devem ter muito dinheiro para pagar por isso. Ou seja, serão penalizados por sacar o dinheiro da aposentadoria. Eu acho que... Diz Sandy Lynn, sou do Oaxtepec, estado do México. Sim, estou em linha reta, a uns 6 km de Mecamec. Ok, fica a cerca de 20 km do vulcão Popocatépetl. Procure minha cidade no Google Maps. Temos uma ótima vista dos vulcões e foi lá que gravaram o vídeo do YouTube. Vamos ver, qual é o nome da cidade? Oaxtepec, no estado. Com J? Com J, sim, Oaxtepec. Oaxtepec? Estado do México, vamos ver. Claro, diz, frequentemente gravam comerciais, séries, filmes e novelas aqui. Ou seja, está super, já vi, faz sentido. Não, menina, olha, e como é que eu vou te dizer? Está super bonito. Está muito legal. Já imagino você, vão ter um monte de estrangeiros, né, que vão e vêm por lá. Sim, e já gentrificaram, né? Sim.
Não, menina, tá muito bonito. Sim. Está muito bonito, deixa eu procurar uma foto. Estou procurando uma foto de algum evento, não sei, algum... Eu suponho que deve ter fotos de eventos, né? É que não encontro, só imagens aéreas. Aqui diz Christie, comentário: esses trabalhos remotos que permitem que eles vivam no México são estranhos. Eu trabalho todos os dias, não me deixam nem viver ou trabalhar de outro estado, aqui mesmo. Já. Que estranho ter esses. Sim, Cláudio diz: saudações para Clara, já ganhei a tateria com vocês. Ai, Clara. É a coisa mais bonita que já ouvi na minha vida. Martim diz desculpa e Beto diz por favor, amanhã nos contem se gostaram de Suzy 4, é a tarefa de vocês, ok? Agora vamos ouvir. Vai. Panterita diz, Sandy, como está na atividade do Dongoio? Estão perguntando. Raul César diz, eu conheço Juxitepec, mas fica longe do vulcão. Já. As vistas são muito bonitas? Isso sim. Sandy disse aí que estão a uns 20 do Olhem. eu comento com vocês, 20? O importante é que dá para ver. Saudações para Mário Falcone e saudações desde San Martín, Mendoza, Argentina. Abraços, amo vocês. São uma companhia maravilhosa. Obrigada, Mário. Muito obrigado, Mário. Saudações é uma das vistas dele. Saudações. Como estão as coisas na Argentina? Dizem que aí já está esfriando. Não sei se estou certo, se tenho a informação correta, mas por favor. Hoje houve protestos bem fortes. Bem, foi por casos de feminicídio aí na Argentina. Que bom, foi notícia internacional. Ei, a Sandy disse aqui, amanhã mando fotos para o Telegram. Tá bom. Beleza, sim. Pronto, pode postar na comunidade se quiser. Sim, também lá na comunidade, lembrem-se. No canal do YouTube? No canal do YouTube vocês podem publicar. Ainda não vi se alguém postou algo, vou conferir agora. Vocês entram na área de comunidade do canal, né? Então, deixa eu ver. Aí aparece ao contrário. Mas digamos que vocês entram na área do canal e Panterita. Você é nova, Panterita? Ela pergunta, como entro no Telegram? É só baixar o Telegram e nos procurar como Pepe ao vivo. Ou seja, É basicamente como o WhatsApp. Ou seja, entendo que você não tem o Telegram por isso. você não tem o Telegram, né? Baixe ele normalmente. Na verdade, olha, Panterita publicou sobre o vulcão Maion. Sim, ou maior, quer dizer, ele não conseguiu ver direito. Deixa eu te mostrar. Olha, vou copiar o link pra você de qualquer jeito, Panterita. Ele disse, viu? É pronto? Maio. Ele diz, vulcão Maio, e coloca essa foto. E diz, Popocatépetl é igual, de repente se ativa uma grande consciência da natureza, diz Panterita. Olha, aí está a imagem. Muito obrigado, Panterita, pela foto que você compartilhou. O link do Telegram já está aí para você, Panterita. Cumprimentos para Raul. Aviso que Juxitepec, de onde tirei fotos por 4 anos, também enviei as fotos para vocês. Tá bom, Leonardo Papila disse. Se trabalho remoto, sou eu quem troca os canais da TV. Hahaha. Sim, remoto. O pai diz, não, piada por telefone. Amor, você não vai acreditar no que me aconteceu. O que aconteceu? Eu estava procurando o celular com a lanterna do próprio celular. Que bobo você é. E onde estava o celular? Ai, clássico. Vocês não sentem isso também? Que a gente fica procurando uma coisa e ela está com a gente o tempo todo? Sim, na mão. Não, muita vergonha, Sanfé, Oscar. Este diz os óculos. Né? Onde estão os óculos? E ele com os óculos assim. Este, Panterita, o Maion das Filipinas e o vulcão de fogo na Guatemala. Também tem atividade ou algo? Outro dia, eu estava dirigindo e não percebi. Simplesmente devia estar distraído ou concentrado, sei lá. Mas um dos meus óculos, o óculos preto, o óculos escuro. A lente é escura, um não. Um estava e o outro não estava. Mas como ir você percebeu? Eu não percebi. E se esse é meu papai? Sempre faço piadas com óculos e coisas assim, então estava brincando, mas na verdade não estou. Ele desce para irmos ao Soriano usando um óculos com uma lente só e começo a rir muito. Falei, o que você está fazendo, bobo? E o que faz é checar os óculos. Não, pois é, como você não percebeu? Eu não percebi, não sei em que momento, quer dizer, O olho se adaptou. adaptou isso, que estranho. Sim, porque lembro de pensar, tá estranho. Disse que limparia depois, mas como assim tá estranho? Pois, Quer dizer, não tem vidro. não tem vidro não, quer dizer... Se está no leste, diz Martin, a Hungria desbloqueou oficialmente. Sim, já comentamos, Martin, sim. Saudações para domingo que está chegando. Domingo volte para ver todas as informações. Todas as informações. Ei, bom, vamos embora. Saudações para Verônica. Nos vemos, pessoal. Estamos no WhatsApp e Telegram, onde avisamos sobre a live.
Também estamos no Facebook, X e Insta. Muito bom, tenha um ótimo dia. Seguimos conversando. Até amanhã. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Este é Pepe. Ao vivo, a verdade é intensa, pura. O insólito é real. Pura! Aqui a gente analisa foco global. Não fique de fora, conecte-se ao canal. PP ao vivo, controlando o sinal. Pepe e Astrid mandando a real. Jornalismo direto, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca o fio. Até a próxima, sim senhor. Vamos conferir a presença. Inscreva-se. Pepe ao vivo na área. Inscreva-se.